Olá pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. A charge a seguir contém uma crítica à política do café com leite que vigorou durante a República Velha. Uma charge muito inteligente, inclusive. Ele, né? Qual é o que preferes dentre esses três? Ela, entre os três, prefiro o quarto. Uma charge super interessante que fala a respeito do quê? Primeiramente, Washington Luiz, que era o presidente na época. Tá? O Antônio Carlos foi o presidente do estado de Minas Gerais que foi afastado do governo. Né? Por que afastado? Por causa da crise de 29. O Júlio Prestes era o quê? Era o candidato improvável, candidato que não era para ser o candidato e acabou sendo em função da crise de 29. Era presidente do estado de São Paulo. Aí qual é a brincadeira na charge, né? Como fica bem claro, bem nítido aqui, né? O presidente vai cair fora mesmo. O Antônio Carlos não é uma figura que seria das mais indicadas, nem o Júlio Prestes. A preferência popular era o Cavaleiro da Esperança, o Luiz Carlos Prestes, certo? Que seria o candidato, abre aspas, mais vinculado aos interesses do povo na ocasião, mas nem aqui no Brasil ele estava. Então repare tudo isso aqui para explicar o quê? Quem é a figura do Luiz Carlos Prestes, um dos líderes do movimento do tenentismo, o capitão do exército Luiz Carlos Prestes, que era, no caso aqui, defensor, por exemplo, da ideia de igualdade no que diz respeito ao direito de voto, uma justiça eleitoral, tá, para acabar com o sistema de fraudes. Tanto que, olha só que interessante, na própria charge, né, ele coloca o presidente e os possíveis candidatos dele. Nem coloca um candidato de uma suposta oposição. A oposição seria representada mais pelo Luiz Carlos. E repare que o Getúlio Vargas, que é o cara que entra, nem sequer está ali. Acerca das principais lideranças políticas existentes na conjuntura que antecedeu as eleições de 30, é correto afirmar que Washington Luiz acabaria não sendo reeleito. Nem pode, não podia. Não tinha emenda para reeleição, isso é recente. Antônio Carlos representava as forças públicas nordestinas. Bobagem, ele é de Minas Gerais. Tá? Então, falso. Júlio Prestes representava a dissidência paulista, ligada aos setores médios e intelectualizados e reunida em torno do Partido Democrático. Não. Era, como usando o linguajar do século XIX, farinha do mesmo saco com esse mesmo pessoal. Letra D. Luiz Carlos Prestes, um dos líderes tenentistas, representava a corrente política da esquerda, comprometida com o combate ao poder oligárquico. Perfeito. Getúlio Vargas, embora não representado na charge, seria o vencedor das eleições. Não foi, ele assume o poder com a Revolução por golpe de Estado. Correta a letra D.